Em momentos de crise política ou de mudanças bruscas no governo, a Constituição de um país é a primeira a sentir o efeito dos conflitos. Foi o que aconteceu no Brasil em 1930. Durante quase 30 anos, a chamada Primeira República tinha vivido uma prática que ficou conhecida como política do café com leite. Um acordo com deputados e senadores garantiu apoio para a eleição alternada de presidentes que representavam os dois maiores estados brasileiros, São Paulo e Minas Gerais. Mas em 1930, a eleição do paulista Júlio Prestes foi contestada pela chamada Aliança Liberal, que alegou fraude nas votações. Um mês antes do fim do mandato, o presidente Washington Luiz acaba deposto e quem toma o poder é o gaúcho Getúlio Vargas. O novo presidente passa a governar o país de maneira centralizadora. Dissolve o Congresso Nacional e também as assembleias estaduais e municipais. Vargas concentra em suas mãos as atribuições do Poder Executivo e Legislativo. O que aconteceu no Brasil em 1930? Houve um golpe de Estado, que alguns chamam de revolução, não importa o nome. O certo é que 1930 representa uma tentativa de efetivamente modernizar o país. Mas é um período de muita conturbação, de muita crise econômica e política, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Era um governo provisório, mas que ia se estendendo no tempo. Houve reação. 2 anos depois deles chegarem ao poder, em 1932, houve uma revolução surgida em São Paulo, conhecida como Revolução Constitucionalista, cujo objetivo era exatamente obrigar o governo federal de Getúlio Vargas a reconstitucionalizar o país. Vargas vence militarmente, mas, sob o ponto de vista político, ele é obrigado a reconhecer que não podia continuar com essa situação por muito tempo. O que acontece, então? No ano seguinte, são convocadas eleições gerais para uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? É aquela formada por representantes eleitos pelo povo com o objetivo definido de fazer uma Constituição, uma Carta Maior para o país. Essa Constituição ficou pronta e foi promulgada em 1934. Logo no início da Carta de 34, o compromisso: organizar um regime democrático que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social. A nova Constituição manteve as eleições diretas para presidente da República, com mudanças importantes. O voto passou a ser secreto e podiam votar agora todos os maiores de 18 anos, inclusive as mulheres, um avanço trazido pelo Código Eleitoral de 1932. Mas os analfabetos continuaram de fora. Na área da educação, uma conquista importante para o cidadão brasileiro. Pela primeira vez, a Constituição define como obrigação do Estado a oferta do ensino público gratuito. E uma curiosidade, pela Constituição de 34, não existia o cargo de vice-presidente. Na ausência do presidente da República, quem assumia era o presidente da Câmara, do Senado ou do Supremo Tribunal Federal, nesta ordem. Uma outra observação que eu faço em relação a essa Constituição de 34 é que, pela primeira vez, ela joga um olhar, ela se volta para questões mais claramente definidas como de cunho social. Por exemplo, a tentativa de proteção do trabalho, do trabalhador. Começa aí uma visão nova, que daqui a pouco vai ser complementada por uma série de leis e que na década de 1940 vão se constituir na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Mas a Constituição de 34 teve vida curta. 1 ano depois de promulgada, boa parte de seus princípios perderam força. A nova Lei de Segurança Nacional dava ao Estado brasileiro amplos poderes para adotar medidas rigorosas de repressão e punição daqueles que agissem contra a ordem política e social. Na prática, uma forma de conter os avanços das forças de esquerda que cresciam no país. Em 1937, Getúlio Vargas fecha o Congresso Nacional e outorga uma nova Constituição, um texto centralizador e autoritário que dá início ao chamado Estado Novo. Pela Carta de 37, o presidente é a autoridade suprema do Estado brasileiro, cabendo a ele a publicação de decretos-lei. Vargas também passou a ter amplos poderes para modificar a própria Constituição e as leis eleitorais, além de intervir nos governos estaduais. O mandato do presidente passou a ser de 6 anos.
E o poder do governante foi reforçado com a criação de 2 órgãos estratégicos: o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e o Departamento da Ordem Política e Social, o DOPS. A atuação do DIP era múltipla e diversificada. Ela está por detrás, por exemplo, na censura aos espetáculos teatrais, aos espetáculos artísticos de uma forma geral, no financiamento de artistas que se sujeitassem a produzir obras que interessassem ao regime. E uma coisa que chama a atenção, o DIP atuou muito na elaboração de livretos, de livros didáticos, de cartilhas que eram espalhadas pelas escolas brasileiras, enaltecendo o Brasil, quer dizer, cartilhas e livros com um teor nacionalista muito forte e sempre identificando o país, o Brasil, a pátria, com a figura de Getúlio Vargas. O presidente, comemorando o Dia do Trabalho, saudou o povo, que mais uma vez o aclamou delirantemente. E o DOPS vai exercer, digamos, o trabalho sujo. Ele vai fazer aquele trabalho que as ditaduras, de uma forma geral, não prescindem, não abrem mão nunca, que é o trabalho de policiar as consciências. Um dos maiores escritores brasileiros, Graciliano Ramos, foi alguém que ficou durante anos numa masmorra na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e passou por uma experiência de vida terrível e que, de certa forma, ele traduz isso numa das obras-primas da literatura brasileira do século XX, que se chama Memórias do Cárcere, e que foi levado às telas. O cinema brasileiro também levou às telas esse romance. O livro está quase pronto. Será uma grande festa. A ditadura de Vargas termina em 1945, depois de 8 anos de um regime de exceção que colocou os interesses do Estado acima dos direitos e garantias individuais. Os tempos eram outros. A Segunda Guerra Mundial tinha chegado ao fim. O cenário internacional estava sendo redesenhado. E a reafirmação dos ideais de liberdade e democracia nos 4 cantos do mundo tornavam cada vez mais inviável o modelo do Estado Novo no Brasil. Vargas é forçado a renunciar. Em dezembro de 45 ocorrem as eleições gerais, que consagram pelo voto direto Eurico Gaspar Dutra como presidente. Também são eleitos os parlamentares da nova Assembleia Constituinte.